Olá a todas e todos. Em continuação ao trabalho de edição vetorial e análise espacial que nós elaboramos até agora, que foi a escolha de um lote aleatório em escala grande, então eu escolhi aqui um lote e criei uma camada shapefile a partir de um retângulo. Depois, esse lote tem uma parte do Rio Canoas que cruza o lote. Eu desenhei fiz uma camada de vetorial de linha, depois uma camada de polígono que contorna o rio, o trecho do rio, separando aí o que seria o canal do rio das suas bordas, e a partir daí foi feita a análise espacial. Bom, antes disso foi feito um arquivo de pontos, vetorial de pontos, com algumas cotas retiradas do modelo digital de elevação do Topodata, e aí sim foi feito um trabalho de análise espacial, primeiro a elaboração de um buffer de 50 metros para uma área de preservação permanente, uma APP, determinação de área de preservação permanente para rios de mais de 10 metros, de 10 a 50 metros. Então aqui foi feito um buffer a partir dessa camada trecho do rio. Depois foi feita usada uma outra ferramenta de análise espacial, que é a diferença, que é um corte da camada de buffer pela camada do trecho do rio. E por fim, foi feita a camada recorte. Foi feito um recorte dessa diferença pelo lote para se obter o trecho de preservação ambiental, essa área delimitada em vermelho. E ainda foi utilizada uma outra ferramenta, partes únicas, uma ferramenta de geometria, multipartes para partes simples, para poder separar esses dois polígonos. Então esse arquivo trecho app 50 metros, ele tem dois polígonos, a margem norte e a margem sul. Na videoaula de hoje eu quero já passar para um outro trabalho, que é um trabalho de como que eu posso identificar pontos cotados, como eu faria em campo com GPS, com a tecnologia GNSS, ou mesmo com estação total, um levantamento topográfico, que eu pudesse ter pontos, fizesse um caminhamento, que eu pudesse ter pontos altimétricos, e depois, a partir desses pontos altimétricos, fazer alguns procedimentos de interpolação e também gerar curvas de nível. Então, como não tenho essa possibilidade de campo, eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de encontrar esses dados a partir da utilização do Google Earth e de um outro software que está nessa página da GPS Visualizer, Ele faz busca, localiza elevações, então a partir de dados como um dado KML do Google Earth, ele faz uma conversão para arquivos de GPS e adiciona a elevação a partir de uma série de banco de dados, como o SRTM, o Aster, que eu já comentei com vocês, e algumas outras. Então ele dá um arquivo de pontos com elevação, e a partir dele a gente pode fazer as interpolações. Então primeira coisa que eu tenho que fazer, mostrar nessa videoaula, é muito simples, é salvar esse arquivo, essa camada vetorial do lote, salvar como um arquivo KML. Então o nome do arquivo a salvar, a extensão KML, K-OL Markup Language. Então eu já tinha feito, eu vou fazer aqui por cima o lote, e vou criar, o sistema de coordenadas está correto, ok. Ele vai substituir o arquivo que eu tenho, e aqui eu tenho esse arquivo lote. Eu vou abrir essa camada lote KML, que eu fiz agora, lá no Google Earth. Então, abrir,
a camada KML LOT. Para a primeira coisa, localizar no Google Earth a minha área de trabalho. Então eu tenho aí a localização do lote aleatório lá em Urubici, onde eu escolhi uma passagem do trecho do rio para fazer edição vetorial. Então, na próxima videoaula eu vou mostrar aqui o uso da ferramenta adicionar caminho e vou coletar alguns pontos, como se tivesse feito um caminhamento pelo terreno, e depois aquele software que eu mostrei na página da internet, ele vai fazer a adição de um dado de elevação a partir da integração com o banco de dados de modelos digitais de elevação, como eu mostrei ali. Na videoaula eu vou mostrar outra vez.